Bem, meus irmãos, mais uma vez, graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos. Deus abençoe aí a todos vocês também que estão aí das suas casas, acompanhando a nossa live dessa manhã, do nosso culto, de EBD. Nós vamos aqui avançar aqui hoje no nosso culto, no nosso estudo expositivo na carta de Paulo aos Gálatas. Eu vou tentar ver se até 11h30 eu consigo fechar aqui o capítulo 2. Eu gostaria de fechar o capítulo 2 porque trata-se aqui da mesma ponte, Semana passada eu estava falando com os irmãos que o apóstolo Paulo ele começa ali na segunda parte, a partir do versículo 11, do capítulo 1 até o final do capítulo 2. O apóstolo Paulo ele vai meio que preparar uma ponte para poder entrar aí no assunto principal da carta, aos irmãos da Galácia. Então o apóstolo Paulo ele está preparando ali, ele vai começar a falar do evangelho, do evangelho ao qual ele prega, o evangelho de Cristo Jesus, ao qual ele prega as boas novas. E hoje nós vamos entender primeiramente, sobre a unidade do evangelho de Cristo Jesus e como ela se aplica, Então o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o que o evangelho de Jesus ele é, Ele é unidade e como essa unidade ela se aplica. E é interessante que dentro deste texto nós vamos ver que dentro do evangelho de Jesus é necessário que nós tenhamos tolerância, porém existe uma intolerância com os ensinos heréticos. Então, muitas vezes nós acabamos pregando ao contrário, ou praticando ao contrário. Acabamos pregando uma intolerância com os nossos irmãos e sendo tolerantes com os ensinos heréticos dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo ele está falando aos nossos irmãos ali da Galácia e algo que se aplica para a Igreja Batista em Jardim Guaianazes nos dias de hoje, que olha, meus irmãos, sejam tolerantes uns com os outros, porque o evangelho é unidade, porém sejam intolerantes com aquilo que vai contra o evangelho de Cristo Jesus. Então é muito importante que nós prestemos sempre atenção naquilo que está escrito, naquilo que está sendo colocado como proposta pelo apóstolo Paulo, para que nós possamos fazer essas aplicações na nossa igreja, fazer essas aplicações na nossa vida cristã, tá bom? Então vou, sem mais delongas, como nós temos um horário, já estamos em um horário avançado para não segurar os irmãos para muito além das 11h30, vamos já começar aqui a nossa leitura, tá bom? Vamos começar aqui então, Então Paulo, ele já começa, aí ele faz então, a princípio ele começa com um testemunho dele, só para lembrar os irmãos, ele termina o capítulo 1 fazendo um testemunho, prestando seu testemunho de tudo o que aconteceu, e aí depois ele vai um pouco, ele faz uma digressão, A digressão é quando você avança o assunto, então você está argumentando, você está dissertando, e aí você precisa ir um pouco à frente, contar ali dentro do diálogo, você precisa avançar para apontar outras questões, Agora eu e o pastor Bruno e o irmão Vanderlei estávamos batendo um papo e estávamos conversando sobre algumas questões históricas, e aí a gente vai contextualizando, e aí quando você contextualiza, quando você faz uma aplicação para contextualizá-la, você então faz uma digressão na sua fala, então você precisa avançar nos seus argumentos. Então o apóstolo Paulo agora, dentro dessa base de argumentação, que ele está preparando essa ponte para entrar no assunto principal dessa carta, então o apóstolo Paulo, ele agora vai fazer uma digressão argumentativa. Então ele contou sobre o seu testemunho e agora ele vai falar de algo que acontece 14 anos depois da sua conversão. Olha só o que o apóstolo Paulo ele fala aqui para nós: 14 anos depois voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito,
e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Vou parar aqui no versículo 3. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Então já vamos parar aqui, porque o apóstolo Paulo ele já começa, aí ele faz essa digressão argumentativa e ele fala, olha, 14 anos depois de tudo isso passado, depois da igreja de Jerusalém celebrar a Deus pela minha conversão, por reconhecer que em mim a graça de Deus habita e eu sou usado por Deus, e eles, depois de ser perseguidos, eles me mandam para fora de Jerusalém. Agora eu volto a Jerusalém e eu vou na companhia dessa vez de Barnabé e aproveito e levo o Tito. Tito vai ter um papel muito importante dentro deste contexto argumentativo, tá bom? Nós já vamos entender o porquê que Tito ele tem um papel importante nesse contexto argumentativo. E Paulo ele vai de encontro então com os líderes da igreja. E vocês notam aqui que Paulo ele estava com temor. Paulo estava temeroso. Por que Paulo estava temeroso? Aqui no versículo 3, queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Então Paulo ele está temeroso que haja um racha na forma como ele se esforçou pela propagação do Evangelho e a forma de concepção dos apóstolos que estavam ali em Jerusalém. Então Paulo ele está temeroso de algo. Ele vai até lá, mas ele está temeroso do que ele vai encontrar. Porque, entendam, Paulo ele está passando para os irmãos o seguinte: olha, irmãos, eu estava temeroso do que estava para acontecer. Por quê? Porque dependendo de como fosse a concepção de Pedro e os outros apóstolos, poderia haver um racha na igreja. Paulo então ele percebe que ele olha para o macro da coisa. Ele não está olhando somente por uma disputa entre ele, Pedro e os outros apóstolos. Ele está olhando para a irmandade daqueles dias. Paulo ele está olhando para a igreja no todo. Paulo ele está olhando que de repente pode surgir duas igrejas. Por quê? Por uma falta de compreensão ou uma errônea compreensão do Evangelho de Cristo Jesus. Então Paulo ele está temeroso por causa disso. Ele não está temeroso pelos seus esforços, mas pelo atraso que o Evangelho ele pode sofrer se acaso houver ali um racha entre o Evangelho entregue aos judeus e o Evangelho entregue aos gentios. E aí Paulo então ele relata isso no versículo 3. Vamos avançar aqui. Aí, no versículo 2. Aí vamos ao versículo 3. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Aí Paulo ele já começa a falar: olha, o Evangelho de Cristo ele é unidade. O Evangelho de Cristo ele nunca vai pregar divisão, ele nunca vai pregar facção. O Evangelho de Cristo Jesus ele nunca vai pregar partidariamente, ele vai simplesmente pregar a unidade. Eu cheguei lá temeroso, e só que foi tudo além da minha expectativa. Por quê? Porque eu levei Tito comigo. É interessante que Paulo, a discussão é contra os judaizantes, Lá em Atos, depois você pode acompanhar em Atos dos Apóstolos essa passagem por completo, Atos dos Apóstolos capítulo 15. Paulo ele vai acompanhado de Tito, Barnabé e de mais alguns outros judaizantes. Então esses judaizantes eles vão a Jerusalém, eles vão acompanhados de irmãos de irmãos da Antioquia, eles vão acompanhados de dois irmãos da Antioquia, para poderem ali, eles serem testemunhas do concílio, que vai acontecer entre os apóstolos, o concílio apostólico. Então Paulo ele leva além disso, ele leva
Tito com ele, por quê? Porque Tito é gentil, Tito não é judeu. É interessante, irmãos, que tem algumas correntes históricas, teológicas, que elas pregam que Tito é a mesma pessoa que Timóteo, mas não, Tito é uma pessoa, Timóteo é outra pessoa, tá bom? Timóteo, ele é judeu, ele tem um pai grego, porém ele é judeu, de mãe judia. A mãe, lembrando que mesmo que o pai não fosse judeu, mas a mãe é judia, o que vale é a mãe. Então, Timóteo, ele é judeu, ele é criado dentro dos ensinos judaicos pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd, enquanto mesmo que seu pai fosse grego, que é o gentil. Mas Tito, Paulo ele deixa bem explícito aqui que Tito não, Tito é gentil. Paulo ele não está falando que Tito ele é filho de mãe judia, ele está falando que Tito é gentil. Então se alguém vier com essas confusões aí, fala, não, tem texto na Bíblia que fala que Paulo atesta que Tito ele é gentil. Tito e Timóteo são dois servos de Deus específicos, não são a mesma pessoa. Então Tito ele vai, né, como essa forma, né? Paulo ele fala, olha, se de repente houver algum problema, eles vão olhar para Tito. Então Tito vai ter que ser circuncidado, né? Ou eles vão obrigar que Tito se circuncide, ou vão solicitar a circundação de Tito. Porém, aí Paulo ele tem a grande alegria. Por quê? Porque os apóstolos simplesmente eles não estão nem aí para essa questão de circuncisão. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus ele prega a graça. O Evangelho de Jesus ele não prega uma lei vazia, ele não prega uma lei que você não vai conseguir cumprir. Vamos à lei. Primeiro mandamento: amar ao seu Deus sobre todas as coisas. Quantos de vocês têm amado a Deus sobre todas as coisas? Não mintam, não se enganem, não se furtem. Ah não, que isso, jamais. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Já está mentindo. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos caídos na ruína do pecado ainda. É importante nós também termos essa concepção de que nossa salvação ela não ocorre pelos nossos méritos. Ainda que você tenha a sua disponibilidade de livre pensamento, de livre consciência, ou de repente de livre-arbítrio, não importa a forma como você fala, mas você tem que entender que a sua salvação ela depende única e exclusivamente da parte de Deus. E aí é que está um problema de nós vivemos somente pela lei de Moisés. Por quê? Porque simplesmente nós não conseguiríamos cumprir a própria lei. Agora, com a graça, salvos pela fé no próprio Deus, nós amamos a Deus e por amarmos a Deus, obedecemos a sua lei. Como eu estou falando desde o primeiro versículo da carta de Paulo aos Gálatas, nós não podemos nos desfazer de um em detrimento do outro, nós não podemos, porque a lei vazia por si só ela mata. Agora, quando a graça de Deus está sobre nós, quando nós vivemos pela fé em Deus, aí sim nós passamos a conseguir viver essa lei moral, entendendo que somos falhos, mas obedecemos a Deus. Sabemos qual é o nosso lugar. Outro dia eu vi alguém pregando sobre a questão de Moisés, né? Que Deus ele passa a lei através de Moisés para, num certo sentido, para falar assim: Moisés, olha, você não é o Senhor desse povo. Você não pode se vislumbrar com a liderança que eu te dei sobre esse povo, pois esse povo é meu. Então as leis são minhas. Você simplesmente é um executor das leis. E é interessante que Deus ele se preocupa em sempre nos colocar no nosso devido lugar. Desde o princípio, né? Quando Deus cria todas as coisas,
E o Deus, ele chama o homem e fala: olha, você vai coordenar todas essas coisas. Mas Deus não lhe dá o certificado de criador das coisas. Da mesma forma também acontece com Moisés. Da mesma forma Deus faz também com os apóstolos. Lhes dá essa autoridade, porém, essa autoridade, ela não está acima da soberania de Deus. O único que recebe toda a autoridade, que tudo está nele, que tudo foi feito por ele, por meio dele, sem ele nada do que foi feito seria feito, é quem? Jesus Cristo. Ou seja, Deus, ele sabe da nossa dificuldade em seguirmos a lei por si só. E desde o princípio, ele se coloca como o nosso socorro bem presente. Ainda que nós sejamos falhos, mas Deus é o nosso socorro bem presente. Amém? Vamos avançar aqui, meus irmãos. Versículo 3, então Paulo ele fica feliz, porque já começa olhando ali dentro desse testemunho, que tem algo bom ali. Olha, o evangelho que está sendo pregado por mim, por toda essa região da Ásia até a Europa, é o mesmo evangelho que vai de encontro com os irmãos que estão em Jerusalém. Então está ótimo, já começa por aqui, porque eles não exigiram que Tito fosse circuncidado. Eles não trataram Tito com desprezo. Não, Tito é irmão nosso em Cristo Jesus. Então o evangelho de Cristo Jesus, ele é a unidade. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. Ninguém aqui é favorecido a mais do que o outro. Todos nós fomos lavados pelo mesmo sangue do Cordeiro Santo de Deus. Então não existe aqui entre nós aqui, né? Ah não, irmão Samuel, precisamos construir aqui uma redoma para o pastor ficar dentro, precisamos colocar um camarote para os diáconos, aí os irmãos músicos, eles ficam ali numa ala especial, nós temos que ter o VIP para quem dizima. Não, a graça de Deus nos dá o livre acesso ao Pai, em Cristo Jesus, e ela nos faz entender que nós, por nós mesmos, não somos dignos de nada. Alcançamos a graça por misericórdia da parte de Deus. Bem, vamos avançar aqui. Então, Paulo ele já começa a ver que o evangelho ele é a unidade. A unidade ela que é pregada lá para cima, na Ásia Menor, lá na Europa, é a mesma unidade que está sendo pregada também pelos irmãos que estão em Jerusalém. Vamos avançar aqui, meus irmãos. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar. Aí lembra que Paulo ele está justamente batendo de frente contra quem? Contra os judaizantes. Aí Paulo ele usa esse grande fato que aconteceu. Olha, irmãos, veja só, os próprios apóstolos que andaram com Jesus, que são judeus, esses homens aí que lideram a igreja de Cristo a partir de Jerusalém, eles não se desfizeram do nosso irmão que é gentil. Sabe por quê? Porque essa briga, esse desacordo, ele não nasce no meio do evangelho de Cristo Jesus. Ele nasce com pessoas mal intencionadas, falsos irmãos. Ele usa a palavra falsos irmãos para quê? Para que os irmãos eles também assimilem que aqueles que estão querendo lhes judaizar, eles são falsos irmãos também. Paulo ele usa um contexto muito parecido para poder apresentar que, olha, isso que está acontecendo não é novo para mim. Eu já passei por essa situação e eu falo para vocês, eu não estou mentindo para vocês. Agora pergunte para esses que estão no meio de vocês qual é a intenção verdadeira deles. Paulo está colocando à prova os falsos irmãos, aqueles que estão infiltrados para desvirtuar a igreja de Cristo. E nós, como igreja de Cristo, precisamos também ter essa mesma coragem de olhar na cara desses
falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos pastores, falsos servos, e falar: vocês não pregam o Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus não comunga com o que vocês estão pregando. Se aquilo que essa pessoa fala se desvia da cruz de Cristo, não é o Evangelho de Cristo Jesus. Desculpa, não é o Evangelho de Cristo Jesus. Se eu preciso do poder de um homem, se eu preciso do auxílio de um homem para poder chegar a Deus, não é o Evangelho de Cristo Jesus. O único homem que me leva ao Pai é o próprio Deus, o próprio Cristo Jesus. Fora dele é tudo balela. E Paulo ele faz questão de falar isso: olha, a minha comunhão com os irmãos é em Cristo Jesus. Não é na lei, não é no Shabat, não é não, a minha união com eles não é consanguínea, a minha união com eles é no sangue de Cristo Jesus. Vamos avançar aqui, meus irmãos. Então Paulo aqui ele explana, né? Mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. E aí Paulo ele fala: olha, esses homens maus, eles tentaram, eles se infiltraram, eles quiseram ali nos espionar, quiseram causar discórdias entre nós, mas nós não ligamos para ele, porque nós preservamos o Evangelho de Cristo Jesus, e preservamos as boas novas, o Evangelho que foi nos entregue. Esse é o Evangelho da vida, é isso que nós preservamos. Nós não preservamos tradicionalismo vazio, nós não preservamos cultura, nós não preservamos moralismo, nós não preservamos aquilo que nos afasta de Deus. Nós preservamos são as boas novas do Evangelho. Através das boas novas do Evangelho, nós temos uma boa prática cristã. E a boa prática cristã ela sempre nos levará à unidade. Irmã Miriam, por gentileza. Impressionante que quando a gente fala dessas questões, quando a gente aponta o erro pautado na palavra, aí as pessoas tendem a usar erroneamente aquele versículo que fala que o amor tudo suporta, tudo sofre, e quando a gente afronta, que a gente é um intolerante, a gente tem que falar de amor, não sei o quê. Nós vamos chegar a esse ponto daqui a pouquinho, que é muito importante nós apontarmos aonde está o amor dentro da unidade. E o apóstolo Paulo ele vai nos explanar daqui a pouquinho aqui no final do capítulo 2. Mas é bom a irmã já estar bastante atenta, porque dentro da unidade existe amor, existe tolerância, mas existe também certos limites que nós temos que colocar nessa relação, né, cristã, para não ser uma relação cristã abusiva, né, uma relação cristã tóxica, né? Mas é muito importante, irmã. Vamos avançar aqui, meus irmãos. Então, algumas aulas para vocês. Então, em amor aos irmãos, então eles, né, estão unidos em amor, né? Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar naquilo que eu pregava. Então Paulo ele chega lá com esses irmãos, temeroso do que vai acontecer. Esses irmãos, eles simplesmente eles não ligam se fulano é judeu, se fulano é grego, se fulano é bárbaro. Eles não ligam para a nacionalidade, para a etnia, eles não ligam para a cultura, eles não ligam para isso. E demais, eles não interrompem em momento algum, não tiram a autoridade do apóstolo Paulo. Não que isso fizesse não que isso fizesse diferença para ele. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele está ciente da verdade do Evangelho. Se de repente ele entende que se ele chegar lá e aí esses irmãos eles desvirtuam daquilo que é pregado, ele sabe que o erro não está naquilo que ele está pregando, está neles, que andaram com o próprio Cristo, que aprenderam com o próprio Cristo, e mesmo assim se desviaram dos ensinos de Cristo. Porém, esses irmãos eles não acham o erro naquilo que Paulo está pregando.
Eles não acham o erro do que Paulo está pregando. Por quê? Porque eles entendem que este é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus está sendo pregado. Paulo está falando, irmãos, se esse é o problema, que esses judeus aí, esses judaizantes estão falando aí, que eu não prego a mesma coisa, os próprios apóstolos, que eles estão falando aí no meio de vocês aí, que são eles a maior autoridade, os próprios apóstolos atestaram o que eu estou falando para vocês, o que eu falei em toda a minha primeira e segunda viagem missionárias. Podem ficar tranquilos, que já que se o problema é esse, tudo bem. Já que eles falam que nós somos judeus igual a Jesus Cristo, tudo bem. Mas eu prego o Evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Porque quando estive entre os nossos irmãos lá, eles mesmos viram com os seus próprios olhos e ouviram com os seus próprios ouvidos que o que eu falava não era nada contra o que o nosso Senhor nos deixou de ensinos. Percebe? O Evangelho de Jesus, ele traz primeiramente união física e depois ele traz união espiritual. O Evangelho de Jesus, ele nos traz união física. Somos todos unidos, compreendemos que estamos aqui no mesmo propósito. Porém, ele vai além, ele nos traz união espiritual. Ontem eu estava indo para uma reunião com o tio Dia, e a gente batendo um papo, né, dirigindo, conversando, deslocando para a reunião, e a gente acertando os ponteiros com algumas questões. Quando chegamos lá na reunião, não sei se já aconteceu isso com você, mas creio que já. Isso acontece direto comigo, com o pastor Bruno. Aí daqui a pouco, conversando ali na reunião, olha, porque eu penso dessa forma e eu acho que deveria ser desse jeito. Irmão, eu pensei dessa mesma forma. E aí eu olhava para o dia assombrado, porque os 3 assuntos que nós tratamos, os irmãos de forma única, uníssona ali, também trataram da mesma forma. Ou seja, nós entendemos que Deus estava ali nos unindo, que estávamos unidos não só fisicamente pelo trabalho, pela nossa denominação, mas em espírito, pelo Evangelho do nosso Deus. O Evangelho de Jesus, ele nos traz unidade. Estamos juntos fisicamente, mas quando nós não podemos estar juntos fisicamente, estamos juntos espiritualmente. Nós não podemos de repente fazer nada nesse momento para a nossa maioria, mas o fato de nós orarmos, o fato de nós estarmos confiando com fé que Deus está nessa situação com a nossa maioria, isso já mostra que nós estamos unidos em espírito. E não é um espírito qualquer, é o espírito do próprio Deus que testifica a cada um de nós. A igreja de Cristo, ela está unida. Ela está unida além dessas paredes. Ela está unida além desses bancos, além das possibilidades de fazermos um culto presencial. A igreja de Deus, ela está unida porque ela está no Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sobre cada um de nós. Assim também como o Espírito de Deus estava sobre os nossos irmãos da igreja primitiva. Não é à toa que lá em Atos, Lucas fala assim: e todos cresciam, e todos tinham prazer de estar juntos, e todos tinham algo em comum. O algo em comum não era simplesmente se desfazer das suas propriedades, era o Espírito Santo de Deus que dava alegria à igreja dele. E se nós queremos que o Evangelho de Cristo Jesus ele cresça, ele prospere na nossa igreja, nós precisamos estar no mesmo Espírito para termos algo em comum. Paulo, quando ele se apresenta aos irmãos de Roma, ele fala: irmãos, eu quero ir até vocês. Claro, eu tenho meu plano de ir até a Espanha, mas antes eu quero ver se tem conversar com vocês sobre as bênçãos, sobre os dons em comum que Deus derramou sobre a sua igreja. Paulo ele está querendo mais do que financiadores para que ele continue sua missão. Paulo ele quer muito mais, ele quer comunhão. E o Evangelho de Jesus é essa comunhão. Ele nos une. Gente que você nunca viu,
nesse momento lá do outro lado do mundo, está orando por você. E o mínimo que você pode fazer é orar por essa pessoa que também você não viu. De repente essa pessoa pode estar passando perseguições pelo governo local, que não deixa ela se reunir para fazer um culto, que não permite que ela fale, que ela adora Jesus, que ela ama Jesus, que ela foi salva em Cristo Jesus. Mas a sua oração fortalece a fé desse irmão. Quantos dos nossos irmãos sofreram ao longo dos séculos? Quantos dos nossos irmãos foram saqueados, foram humilhados, foram, desculpa a palavra, mas mulheres e homens estuprados pelos seus perseguidores, foram queimados vivos, sofreram as piores barbaridades, mas não negavam a Jesus Cristo, porque o Espírito de Deus estava sobre eles. E graças a esses heróis da fé, a palavra de Deus chegou a cada um de nós. E o que nós podemos fazer é também nos unir do Espírito de Deus para poder pregar as boas novas do Evangelho de Jesus. Quero finalizar aqui esse capítulo, essa parte aqui. Deixa eu só avançar aqui, meus irmãos. Então vamos lá. Não tiveram nada a acrescentar, ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo dos judeus, também atuou por meio intermédio como apóstolo dos gentios. Então é o mesmo Deus. O evangelho da unidade é o evangelho que prega sobre o mesmo Deus. O evangelho da unidade, ele não vai pregar outra coisa. O evangelho da unidade, ele não vai pregar sobre qualquer outro tipo de coisa. Ele vai pregar sobre o Deus que está aqui, escrito na Bíblia, que a palavra dele está aqui, Essa é a palavra de Deus. O evangelho de Deus, ele prega a palavra de Deus. Esse é o Deus que nos une. De fato, Tiago, Pedro e João, todos tidos como colunas. O que está acontecendo? Pode seguir, né? Eu vou dar seguimento, tá bom, meus irmãos? De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios. Olha só que interessante, eles aceitaram, eles entenderam que aquela graça derramada sobre eles é verídica e ainda nos incentivaram. Continuem. Se vocês estão fazendo, continuem, não parem, continuem a pregar o Evangelho. E olha só que interessante, aí a prosseguir no Evangelho, a prosseguir no trabalho colaboradores, eles a continuar do Evangelho aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Aí eu fecho esse ponto da unidade, porque o terceiro ponto que nós podemos ver aqui é que o Evangelho da unidade, ele também se preocupa com o próximo. Aí entram as obras. O problema é que tem gente que está querendo colocar as obras à frente da fé. E aí Tiago fala que a obra sem fé, ela é morta. Você vê que o Evangelho de Cristo Jesus, ele gera unidade. Ele gera unidade, primeiramente, física, porque nós estamos unidos fisicamente. Temos que estar unidos fisicamente, temos que fazer parte da Igreja de Cristo. Nos gera unidade espiritual, porque uma vez que estamos unidos, Deus se agrada da nossa união e ele eu não queria usar essa palavra, mas vou usar. Ele derrama o Espírito. Pastor Bruno, me desculpa, eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar essa palavra de uma forma de que Deus, ele nos contempla. Deus, ele nos contempla. Não existe derramamento do Espírito Santo, tá, meus irmãos? Você que está aí na sua casa, por favor, não existe derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele está entre nós.
Não existe essa coisa, não, Deus vai derramar o Espírito. Não, o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente. Não é uma coisa vindoura, ele está entre nós. Aconteceu, ele está. É ele quem caminha conosco. É ele quem nos ajuda a vencer esse mundo. E é esse Espírito que nos contempla, para que nós sejamos um só em Cristo Jesus. E por último, aí sim, o Espírito Santo de Deus, ele nos faz avançarmos sobre as boas obras. A unidade do Evangelho, ela nos faz avançar sobre as boas obras. As obras, elas não vêm antes. As obras, elas são consequência. Por quê? Porque amamos ao nosso Deus. Amamos servir a Deus. Amamos estar juntos. Amamos fazer parte da igreja de Cristo. E aí sim, as boas obras, elas acontecem por amor ao nosso Deus. E aí a lei dentro da lei, é interessante que tem questões muito humanitárias. A lei, ela é humanitária. Se um dia vocês puderem, leiam ali o Pentateuco, né? Principalmente ali de Moisés para frente, quando Deus, ele começa a mandar Moisés escrever a lei. É interessante que a lei, ela é humanitária. Para vocês terem uma noção, a lei de Moisés, ela fala o seguinte, isso está lá em Deuteronômio: se você tiver o boi, nunca amarre a boca desse boi. Enquanto ele estiver pisando nos grãos, movendo o moinho, trabalhando a terra, nunca amarre a boca do boi. Sabe por que isso? Porque é desumano o animal mexer com o alimento e não poder comer um grão sequer daquilo que ele trabalha. Olha só que interessante como é que a lei é humanitária. Ela nos ensina que nós temos que ter compaixão, caridade. Aí entramos lá na situação que aconteceu com o rapaz lá, que falou para o pastor Bruno: olha, eu entendo que o amor de Deus é o meu assistencialismo, mas é um amor vazio. É um amor que de repente é um amor humano, mas não vem da parte de Deus. Porque para nós amarmos o próximo é necessário primeiramente amar a Deus. Aí sim nós vamos amar o próximo. A lei por si só, ela é vazia, ela é oca. Nós só conseguimos entender. Aí, irmãos, é uma coisa que, desculpa, mas eu tenho que falar. Nós muitas vezes vemos irmãos nossos, sabe, aplaudindo de pé, uma chacina. Nós vemos irmãos nossos aplaudindo de pé quando tem 200, 300 pessoas num presídio, dentro de uma cela que comporta 40 pessoas. A gente fica aplaudindo de pé, sabe, quando tem uma situação aí uma situação aí de homofóbica, por exemplo. Você acha que o amor de Deus está sobre você? É interessante, irmãos, que nós sejamos pessoas que olhem de uma forma humanitária, que o outro, o nosso próximo, merece o respeito. Mas nós só vamos conseguir ter essa visão quando nós entendermos que nós vivemos o Evangelho da unidade em Cristo Jesus. Se você prega a verdade, você vai viver a verdade. Eu não estou falando que nós temos que... então quer dizer então que o Samuel está falando para nós aceitarmos qualquer um. Não. Até porque quem justifica, quem santifica e quem glorificará é o próprio Deus. A mim e a você cabe sermos apenas instrumentos, como o apóstolo Paulo diz aqui, colaboradores do Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, dentro desse contexto, talvez muitas vezes assim, muita gente possa pensar assim: talvez essas pessoas, elas querem judaizar esses irmãos por uma questão só de tradição, por uma questão de continuidade, de má interpretação, mas não é. Esses judeus ou judaizantes, na verdade, eles são pessoas racistas, preconceituosas. Eu não estou falando do racismo que a gente conhece na questão da cor da pele, eu estou falando na questão étnica. Porque, vejam bem, essas pessoas, os gentios, eles são etnicamente
opostos aos judeus. O que está querendo ocorrer aqui é uma eugenia, religiosa. Por mais que a gente saiba da história sofrida do povo judeu, saiba do Holocausto, essa semana, por sinal, foi o memorial do Holocausto, para que nunca mais aconteça situações como essas. Por mais que a gente saiba que tem um antissemitismo, a gente sabe que existe isso. Só que também esse aqui é um povo também de coração duro. É um povo que pagou muito caro pela dureza do seu coração, que paga caro até hoje. E eles queriam fazer uma eugenia religiosa, porque eles não aceitavam que os outros povos eles pudessem vir a conhecer o Deus a quem eles serviam desde os pais deles. Só que, como o apóstolo Paulo diz, Deus não faz favoritismo. Deus ele une. E o Evangelho de Cristo Jesus ele avança. O Evangelho de Cristo Jesus ele chegou até a África. O Evangelho de Jesus chegou até a Europa, pela toda a Ásia, pela América do Sul, por todas as Américas, na Oceania. O Evangelho de Cristo Jesus está em todo que é lugar do mundo. E ele não é exclusivista. O Evangelho de Jesus ele não prega, olha, vou separar os irmãos que estão desse lado dos irmãos desse, não. Ele separa o joio do trigo, mas ele não faz acepção de pessoas. Então, meus irmãos, se vocês querem que suas obras elas sejam boas, sejam pessoas menos preconceituosas, sejam pessoas mais tolerantes, sejam pessoas que observam a palavra de Deus na essência, no amor. Não sejam compactuantes com o pecado. Não compactue com o pecado. Mas entendam que as pessoas precisam de graça, precisam de libertação, precisam de transformação. E antes de desejar a morte de alguém, deseje vida em Cristo Jesus. Aí sim nós estaremos unidos pelo Evangelho de Cristo Jesus. Eu vou parar por aqui. Semana que vem nós concluiremos essa última parte do capítulo 2. E aí nós vamos aproveitar e tentar já entrar no capítulo 3, tá? Usando essa última parte, tá bom? É importante que nós estudemos, né, durante a semana e possamos compreender aquilo que o nosso Deus ele quer falar conosco através das Escrituras. Amém?